professor Rizia Rocha, pós-doutoranda na Escola de Belas Artes da UFMG e coautora do trabalho Atropelo, Paredes como Memória da Liberdade. Esse trabalho surge a partir de uma intervenção sobre uma pichação feita do lado de fora do prédio onde funcionavam os cursos de História, Filosofia e Geografia da Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória. Picharam nessa parede externa e também em outros pontos do campus a frase Ustra Vive. Isso aconteceu em meados de 2017, quando crescia o pensamento que nos levaria ao desfecho das eleições de 2018. Essa pichação recebeu uma intervenção de alguém que queria dar um tom de brincadeira àquilo tudo. Então, com tinta spray prata, essa pessoa modificou a frase Ustra Vive para Ostra Vive no Mar. Como as cores eram totalmente diferentes, a pichação original foi feita com tinta spray preta, era possível ler perfeitamente ainda Ustra Vive. Mas talvez aquela brincadeira tenha deixado a frase mais tolerável, mais aceitável, porque ela permaneceu por meses ali, incorporando o cotidiano da universidade. Até que, por meio de um projeto de extensão, eu e Rafael Pagatini começamos a pensar formas de propor uma ação no local, questionando o espaço arquitetônico da universidade que admite que uma aclamação à ditadura militar participe do seu cotidiano sem qualquer refutação. Olá, meu nome é Rafael Pagatini, sou artista, pesquisador professor da Universidade Federal do Espírito Santo e sou coautor do artigo. Eu gostaria de aproveitar então essa oportunidade para focar na construção formal do trabalho, do processo de constituição que levou à intervenção. Logo que a Rizia me convidou, eu me deparei com essa expressão, que fazia apologia à tortura. É importante dizer que eu já desenvolvo pesquisas, tenho uma produção artística que problematiza esse período da ditadura civil-militar no Brasil, já há alguns anos. E logo então que eu vi essa expressão lá na parede do campus, eu lembrei de fotografias de agentes do DOPS, que estavam no Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, fotografias de pichações feitas por estudantes em 68, nas paredes do restaurante universitário, que pediam liberdade, que diziam abaixo a repressão, abaixo a ditadura. Então, e essas imagens, essas fotografias dessas pichações lá em 68 me pareciam interessantes para pensar uma relação de contraponto a essas pichações de 2017 que faziam uma apologia a um governo totalitário, a um torturador, e todo esse processo violento. Então, dessa forma, eu imprimi um detalhe de uma das fotografias lá do Arquivo Público num tecido muito fino, com uma trama mais um tanto quanto aberta, que possibilita que a gente veja através dele. Esse tecido ele é muito utilizado na disciplina que eu ministro, que é a disciplina de gravura, para retirar tinta no processo de entintagem da gravura em metal. Então, imprimi essa imagem, os detalhes da imagem sobre esse tecido. Esse detalhe foi ampliado, para ficar do tamanho como quase fosse uma parede, como se fosse um véu, e ele foi então disposto a uma distância de mais ou menos 1 metro em frente à pichação que fazia apologia à tortura. Assim, nos parecia interessante que essa foto impressa nesse tecido, em frente ao picho de 2017, criava uma espécie de um entrelaçamento temporal
né, entre os dois pichos, o picho de 68 com o picho de 2017. E mostrava o conflito das narrativas presentes no coração da universidade, que são ali sua arquitetura, né? Então, enquanto que as memórias das paredes dessas arquiteturas revelam esses conflitos. E o quanto a comunidade acadêmica da Universidade Federal do Espírito Santo não estava reagindo a esses discursos de violência, de apologia à tortura, que estavam cada vez mais presentes no cotidiano universitário. Ao analisar a liberdade de expressão, é possível que sejamos levados a pensar que ser individualmente favorável à tortura, por exemplo, não é necessariamente cometê-la. Então estaríamos no campo da liberdade de pensamento. Vários países têm em sua legislação uma compreensão própria do que caracteriza e delimita a liberdade de expressão. No Brasil, ela é constitucionalmente prevista como um direito fundamental e seu exercício está submetido à ordem jurídica, o que significa que o exercício dessa liberdade tem que ser compatibilizado com outros direitos fundamentais, respeitando o sistema constitucional em vigor. O respeito à dignidade humana, o que implica a garantia de que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante, bem como o direito à vida são, como já dissemos aqui, direitos fundamentais para os quais o direito à liberdade de expressão não tem valor de ultrapassá-los. Mesmo diante dessa dificuldade, manter uma saudação a um torturador da ditadura civil-militar brasileira com a intenção de proteger o direito à liberdade de expressão é um risco alto à liberdade democrática e, como argumento, possui uma base de sustentação frágil. Quando o atropelo não apaga a saudação ustra vive, mas reapresenta a resposta dada pelas vozes do passado, a intervenção age nesse limiar entre liberdade de pensamento e convicção. Na forma como o atropelo se configura como obra, revela o modo como ela se articula não apenas diante dos conflitos sociais, mas dentro dos conflitos sociais. Isso acontece porque a obra não se limita a apresentar uma mensagem de liberdade, mas se configura a partir da liberdade que dá direito de existência até aqueles que ameaçam esse direito. Abaixo a repressão é, portanto, uma mensagem inequívoca. Dessa forma, além de ser uma intervenção com sentido político, atropelo traz os princípios políticos para sua estrutura formal. A intervenção sobrepõe o tecido do passado sobre a marca do presente e, através da transparência da impressão sobre o morim, somos tocados pelo sopro de arma ouvido pelas vozes do passado, reconhecendo nesse sopro o eco das vozes silenciadas pelas torturas e assassinatos cometidos num dos períodos mais violentos da nossa história. Nesse sentido, como estratégia de ativação do espaço, atropelo também possui sua temporalidade e ação medidas no modo de reação da comunidade acadêmica e na resposta dada à intervenção pelos gestores da universidade. Uma das proposições do trabalho foi criar um espaço de debate, ao chamar a atenção para o que foi sobreposto pelo tecido e, nesse processo, ressaltar o que todos viam e o que crescia enquanto pensamento e construção de uma estética de apologia à violência. O trabalho permaneceu no local por mais ou menos 2 meses, quando foi desmontado em decorrência da pintura da parede determinada pela direção do Centro de Ciências Humanas e Naturais da UFES. A pichação ficou durante quase 1 ano, sem sofrer interferência da direção do centro. Podemos dizer que a pintura é o processo de fechamento do ciclo temporal do trabalho, que se encerrou justamente por ter conseguido extrapolar a formalidade da imagem e valorizar a arquitetura como corpo vivo da memória universitária.